é conhecida internacionalmente pelos vinhos, pelas embarcações típicas do Rio Douro, pelos artistas, pelas maravilhosas paisagens e tudo mais que Vila Nova de Gaia tem para oferecer. O local ideal para dar início à temporada do Campeonato de Novas Energias, que se estreou em Gaia. A primeira de 6 provas que compõem a segunda edição do campeonato mais ecológico de Portugal. Temos o dobro das provas que tivemos no ano passado e com muita vontade de novos clubes fazerem. Alguns tiveram que ficar de fora, mas vamos percorrer o país de cima a baixo praticamente e dar uma saltada ao meio do Atlântico para termos uma magnífica prova que vai ser de certeza nos Açores. Novo ano, mais provas e 3 novidades no calendário. Termos provas um pouco por todo o país é fundamental. Este campeonato precisa de ter a visibilidade e de se mostrar às pessoas. Está bem preenchido, vai ocupar quase o ano todo, por isso as cidades escolhidas foram boas. Acho interessante porque torna-se muito mais amplo e chegamos a muito mais pessoas, o que é importante, porque acho que um dos principais objetivos deste tipo de provas é divulgar a mobilidade elétrica e, portanto, é importante ter uma abrangência nacional. Também estou muito desejoso para fazer os Açores, pela paisagem e depois também pela camaradagem e pela viagem também para ir para as ilhas. Pela primeira vez, Vila Nova de Gaia acolheu o rally mais ecológico do país e por isso mesmo pilotos e navegadores passaram por um teste de aferição. Será que conhecem bem a terra onde competiram? Qual é o vinho que é envelhecido nas caves de Vila Nova de Gaia? É o vinho do Porto. O vinho do Porto? Como se chama a festa popular da região e quando se celebra? São João? Não sei. Julho? Junho 8? Não sei. O São João. Acho que é para junho. Agora, dia 22. Qual é o doce muito apreciado em Vila Nova de Gaia? Faço ideia. Doce. Esse não sei. Houve uns velhotes que me ensinaram que são os velhotes. Hora de ligar as baterias e pôr os carros na estrada. Pilotos e navegadores percorreram cerca de 245 km e tiveram 12 PECs para enfrentar. Com muita navegação e mudanças do média, este rally veio dar um toque de adrenalina à competição. A correrem juntos pela primeira vez, Eduardo Carpinteiro Albino e José Carlos Figueiredo mostraram ter uma boa comunicação dentro de carro. Nesta prova, apostaram em novos aparelhos para medir distâncias a fim de alcançar o primeiro lugar. A dupla liderou os 2 dias de competição sem surpresas desagradáveis. Com muitas figuras a requerer o dobro da atenção, concentraram-se para não cometer nenhum deslize e cair de posição. No segundo dia, cometeram um pequeno erro fora da zona de controle, mas nada que comprometesse o resultado final. Fizemos um erro, mas a seguir não havia nenhum controle. Acontece. E é tal coisa, estamos com a estrelinha. A maior parte dos nossos adversários tiveram erros ontem e acabámos por ter alguma vantagem, conseguimos manter hoje e conseguir chegar aqui em primeiro. As dificuldades foi conseguir gerir as penalizações, conseguir minimizá-las e conseguir manter o ritmo. Nuno Serrano e Alexandre Berardo, campeões de 2021, também estiveram fortes. Evitaram acumular pontos de penalização para não ficarem longe do pódio. Como em todas as provas de regularidade, a estrada é aberta e o trânsito chegou a complicar a vida aos pilotos. Além disto, a dupla também sentiu que alguns troços da tarde de sábado exigiam uma navegação mais complexa. Na segunda PEC acumularam 13 pontos de penalização, mas os campeões não baixaram os braços e foram corrigindo os erros nas PECs seguintes. Ficaram a 9 pontos da liderança. Os nossos colegas Eduardo Carpinteiro Albino e José Carlos Figueiredo desta vez fizeram melhor que nós, erraram menos vezes e, portanto, estão de parabéns. A principal dificuldade foi nas primeiras provas da tarde, que tinham traçados mais sinuosos e que exigiam um pouco mais de navegação. Domingo é um dia foi mais calmo, mais em plano, na zona de Espinho, que nos correu também bem, conseguimos manter o segundo lugar, que era bastante importante para nós.
João Paulo Martinho e Tiago Caio são um dos poucos concorrentes do Norte. A dupla sentiu a pressão do que é fazer uma regularidade elétrica. Habituados a correr no Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica, Martinho e Caio não puderam recorrer aos habituais aparelhos. Aqui, apenas é permitido um suporte de medidor de metros. Um método mais tradicional em que são obrigados a colocar o carro à hora certa, no sítio certo e no segundo exato. O piso sinuoso também lhes complicou a prova, deixando-os no quarto posto no primeiro dia de competição. Já no seguinte, com os olhos postos no pódio, focaram-se numa nova estratégia. O rally é muito competitivo, nós não estávamos preparados para tanta competitividade, mas conseguimos, com alguma experiência que já temos nos rallies de combustão, conseguimos fazer mais ou menos bem. Tivemos alguns problemas com o movimento, houve bastante movimento nas estradas, no entanto fomos subindo. Ontem terminámos o dia em quarto lugar, hoje conseguimos chegar ao terceiro. É preciso dar o exemplo e José Pinto Miranda fez isso mesmo. Para promover a mobilidade elétrica e sensibilizar a população da necessidade de alterar hábitos, o vereador do Ambiente da Câmara de Gaia alinhou no Gaia Eco Rally. Não é para ganhar, porque no fundo o município já ganhou, o nosso objetivo já ganhou em darmos isso e a publicidade que desenvolvemos, e eu participo numa ótica de sentir e perceber, dado que também estou ligado a carros elétricos, já temos aqui no município também um conjunto de carros elétricos, estamos a mudar. Fazer uma prova de regularidade não é fácil e José Pinto Miranda sabia de antemão os desafios que iria enfrentar. Mesmo assim, lançou-se à estrada sem medo da sua prestação. É uma grande dificuldade em ter que cumprir para aparecer os desenhos onde ando, quer dizer, só temos que ir a 30 ou ter que ir a 20, pronto, vamos tentar fazer esses, porque já sei que é para evitar penalizações, mas no fundo eu acho que vai ser fácil, não é difícil, porque os carros também não se podem andar muito depressa, senão não chegamos ao fim. Apesar de ser a primeira vez numa prova deste género, como utilizador de veículos elétricos, José Pinto Miranda contou com a experiência do dia-a-dia para ser o mais eficiente possível. Não estou preocupado, porque a qualidade do serviço e com o piloto que arranja isto vai ser um êxito, não tenho dúvidas. Vamos chegar ao fim, com certeza. Já diz a velha expressão que é de pequenino que se torce o pepino. Com 8 anos, Ivo Tavares sentou-se ao lado do pai para lhe ditar as notas. Aos 18, já encartado, lançou-se como piloto, mas os convites para ser navegador eram tantos que deixou-se ficar no banco do lado. Este ano celebra 3 décadas de carreira. Conduzir é muito mais giro, não é? Mas pronto, a navegar também se consegue tirar partido da coisa. Mas eu ainda vou fazendo umas coisas a conduzir de vez em quando para continuar com esse gosto. Hoje é um dos nomes mais conhecidos no mundo da regularidade. Já perdeu a conta ao número de pilotos que navegou, mas sabe que vai no carro número 99 e na competição 536. Um gosto que veio de família e que ainda hoje perdura. Começou ainda pelo avô, que o avô também fez ralis há muitos anos, não é? O meu pai e a minha mãe também chegaram a fazer alguns. E depois, pronto, a ordem natural das coisas, acabei por começar eu a fazer também. Ivo Tavares aproveitou os 30 anos de carreira para abrir uma academia, a Ivo Tavares Regularity Academy, uma forma de puxar mais pessoas para a navegação. Ainda a dar os primeiros passos na regularidade, Hugo Batista contou com o apoio de um navegador bem experiente para esta prova. A competirem lado a lado pela primeira vez, sentiram dificuldades em adaptar-se à maneira de comunicar e funcionar dentro de carro, nada que não fossem ultrapassando ao longo da primeira etapa. No primeiro dia de competição, a dupla conseguiu posicionar-se no top 3 à geral e aproveitou o percurso sinuoso para fazer a diferença. No dia seguinte, apesar de manterem a regularidade do dia anterior, a dupla caiu para 4º posto. Primeira pé que perdemos mais pontos, fomos recuperando. Ontem estávamos melhor, classificados um bocadinho. Hoje não foi um dia mau, mas os outros foram melhores. Sabíamos que esta primeira prova é sempre importante para o resto do campeonato, tentámos fazer um resultado sólido, mas estamos contentes com o 4º lugar e fazemos uma pontuação boa. O top 5 do Gaia Eco Rally ficou fechado com uma dupla estreante, Ivandro e Adriana Gueiros. Piloto e navegadora não perdem uma prova de regularidade e decidiram experimentar como era fazer uma aos comandos de um elétrico. Na primeira etapa, logo ao início, fizeram uns quilómetros a mais.
A má leitura do roadbook levou-os a perder algum tempo. No primeiro dia fecharam com o 5º lugar e no seguinte foi só manter a regularidade e usar a mesma estratégia para segurar a posição. Foi uma surpresa positiva, estávamos um pouco ansiosos porque era a primeira vez com um elétrico, mas o planeamento funcionou. Na prova dos mecos foi um pouco difícil porque um dos mecos estava trocado e aí nós ficamos na dúvida, nos embaralhamos um pouco, mas depois recuperamos e seguimos em frente. No que toca à eficiência energética, Ana Faria e Ana Nepomuceno, única dupla feminina em competição, foram as que conseguiram gerir melhor esta componente do rally, levando para casa a taça. O primeiro dia de prova não foi um aliado da eficiência, pois o percurso consistia em muitas subidas e muitas curvas apertadas. A eficiência acabou por correr muito bem. Ali a parte da regularidade podia ter corrido melhor, mas foi a primeira vez que participámos como equipa. Esperamos que na próxima prova corra melhor. No primeiro dia tivemos algumas dificuldades, também o percurso era mais desafiante, mas no segundo dia conseguimos também recuperar e manter a classificação. Pedro Moraes e Sílvia Coutinho foram os segundos mais eficientes. Já João Gonçalves e Rui Paulo completaram o pódio. Numa prova em que se faz muitos quilómetros, há que saber gerir bem o consumo do carro. Para isso, existem alguns truques a adotar para chegar com a carga ao final de todas as PECs. Conseguimos fazer uma média de 8,4 kW, que é quase uma coisa milagrosa. Basicamente, e com muita autoestrada à mistura. Basicamente é muita recuperação e neutro. Ou seja, para baixo todos os santos ajudam, vamos em neutro, senão o carro também vai abrandando muito. E ir fazendo uma gestão com a recuperação. Depende muito do carro, da capacidade da bateria e depois também depende do pezinho e da cabeça do condutor. Mas nem sempre é possível fazer uma boa gestão da autonomia. Há alturas da prova em que é preciso carregar as baterias para o novo dia. Tudo isto depende não só da potência da bateria do carro, como da condução do piloto. Um de bateria grande conseguia ter feito esta prova, as 2 etapas, sem voltar a carregar. Nós precisámos de carregar ontem à noite, portanto, foi uma carga para a etapa de ontem e uma carga para a etapa 2. Demorou 1 hora e qualquer coisa, mas há muita gente que carregou em 1/4 de hora, 20 minutos e chegou perfeitamente. Todo o percurso que foi muito bem recebido pelos participantes, a prova foi muito bem disputada, com uma parte esportiva intensa, mas muito competitiva, mas equilibrada. Muito satisfeita por 2 questões. Primeiro, foi a primeira vez que também participei numa prova desta natureza e fiquei muito feliz, pelo menos não fiquei em último, já foi uma grande coisa, foi um sucesso, não só em termos de competição, como em termos de organização. Acredito que este rally também vai motivar muita gente a optar pelos veículos elétricos. Estamos bastante satisfeitos com as 2 dezenas de carros que tivemos à partida. A próxima etapa será o Oeiras Eco Rally, de 24 a 26 de junho. Kia, movement that inspires.